Se você acha que este é o pior escândalo da semana, espere até ver o terceiro. Preparados? Vamos dar uma olhada no que dominou os noticiários e as discussões políticas ao longo dos últimos dias. Esta é a nossa revisão semanal, um panorama condensado dos temas mais relevantes e impactantes que agitaram o cenário político brasileiro, projetando luz sobre as complexas engrenagens que movem o poder e a opinião pública. Prepare-se para uma análise aprofundada, longe das manchetes superficiais, que busca entender as verdadeiras implicações por trás dos eventos. A recepção a essa nomeação foi, como esperado, polarizada. Setores da base governista aplaudiram a escolha, vendo nela uma estratégia legítima para fortalecer a comunicação do governo e garantir que sua mensagem chegue a um público mais amplo. Argumentam que jornalistas e comunicadores com grande alcance popular podem ajudar a desmistificar políticas e ações do executivo, combatendo a desinformação. Contudo, a oposição e grande parte da sociedade civil, incluindo associações de imprensa e defensores da liberdade de expressão, manifestaram profunda preocupação. Eles veem nessa e em outras nomeações similares um risco iminente de aparelhamento ideológico, onde a linha entre jornalismo e propaganda se torna perigosamente tênue. A agenda por trás dessa movimentação para os críticos é clara: cooptar espaços de mídia para consolidar o poder e moldar a percepção pública. O problema reside no potencial uso da máquina estatal para fins partidários, transformando veículos que deveriam servir ao interesse público em plataformas de apoio irrestrito ao governo de turno. Isso levanta questões fundamentais sobre a liberdade de imprensa e o papel da mídia em uma democracia saudável. Quando a mídia pública perde sua independência, a pluralidade de vozes e a capacidade de fiscalização do poder são severamente comprometidas. Discutir o risco de manipulação da mídia por interesses políticos não é uma questão menor. É central para a manutenção de um ambiente democrático robusto. A liberdade de expressão não se resume apenas à ausência de censura, mas também à garantia de um ecossistema midiático diversificado e autônomo, onde diferentes perspectivas possam florescer sem a interferência ou o controle governamental. As implicações disso para a democracia são profundas. Se a mídia, especialmente a pública, se torna um megafone do governo, o cidadão perde uma fonte crucial de informação imparcial, essencial para formar suas próprias opiniões e tomar decisões conscientes. O papel da mídia independente nesse cenário torna-se ainda mais vital, atuando como um contrapeso e um baluarte contra a narrativa oficial. A nomeação de Datena e o apoio do presidente Lula aos aliados na mídia pública nos convidam a uma reflexão urgente. Qual o futuro da informação em um país onde as fronteiras entre o Estado e a imprensa se tornam cada vez mais fluidas? E como a sociedade pode garantir que a mídia pública, financiada com recursos de todos, sirva verdadeiramente ao interesse de todos e não apenas de poucos? Este é apenas o primeiro dos dilemas que permeiam a semana política. Avançando em nossa análise, o segundo ponto que capturou a atenção do debate público esta semana remete à figura do presidente Lula e à forma como sua história política é frequentemente apresentada, ou melhor, cuidadosamente selecionada. Há uma narrativa dominante que o posiciona como um herói do povo, um líder que ascendeu das origens humildes para transformar o Brasil. Contudo, uma análise mais aprofundada revela aspectos e alianças de sua trajetória que são menos debatidos e que o próprio presidente parece preferir manter em segundo plano. O vídeo que abordamos esta semana trouxe à tona algumas dessas revelações históricas que pintam um quadro mais complexo e, para alguns, controverso de sua jornada política. É crucial introduzir a ideia de que Lula, como qualquer figura política de longa data, tem momentos em sua história que podem ser interpretados de múltiplas maneiras.
A questão central não é a existência desses momentos, mas a tentativa de minimizar ou mesmo ocultar certas partes de sua trajetória, especialmente aquelas que poderiam desafiar a imagem pública cuidadosamente construída. Por um lado, defensores argumentam que é natural que líderes políticos busquem apresentar a versão de sua história que melhor ressoa com seus eleitores, focando em conquistas e minimizando reveses ou decisões impopulares. Por outro lado, críticos apontam que essa seletividade histórica pode ser uma forma de manipulação, impedindo uma avaliação completa e balanceada de seu legado. Aprofundando a análise, é possível discutir alguns dos momentos históricos de Lula que raramente encontram espaço nas narrativas oficiais. Isso inclui, por exemplo, certas alianças políticas que, em retrospectiva, podem ser vistas como pragmáticas, mas que, à época, geraram controvérsia e questionamentos sobre seus princípios. Poderíamos citar episódios de sua primeira passagem pela presidência que, embora tenham sido defendidos como necessários para a governabilidade, foram criticados por setores da esquerda e da direita. A forma como ele lidou com crises específicas, as concessões feitas em negociações políticas e o impacto de algumas de suas decisões econômicas passadas são exemplos de aspectos que merecem ser revisitados. Essas discussões são importantes não para denegrir, mas para oferecer uma compreensão mais matizada de sua liderança, contrastando com a imagem de herói infalível que por vezes é promovida. Apresentar como ele usa sua imagem de herói do povo para esconder falhas no governo e atitudes questionáveis é um ponto de crítica que ressoa em diversos setores. A retórica populista, quando bem-sucedida, tem o poder de galvanizar apoio e desviar a atenção de questões mais incômodas. Quando confrontado com críticas ou falhas de gestão, o argumento de que ele representa os anseios das classes menos favorecidas pode ser utilizado para blindar sua imagem. Essa estratégia, embora eficaz politicamente, pode dificultar o escrutínio público e a responsabilização. O impacto dessa narrativa na percepção pública é inegável. A forma como a história é contada molda opiniões e influencia o debate político. Os aliados de Lula, por sua vez, empregam diversas táticas para neutralizar as críticas, muitas vezes rotulando-as como ataques infundados ou notícias falsas, buscando descredibilizar qualquer tentativa de questionar a narrativa oficial. Esse embate de narrativas é um campo de batalha constante na política contemporânea. Em última instância, a discussão sobre a história de Lula e o que é ou não enfatizado em sua biografia pública não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro da política brasileira. Ela nos convida a questionar: até que ponto a imagem pública de um líder pode ser construída e mantida? E quais são os riscos para a democracia quando a complexidade histórica é simplificada em prol de uma narrativa política? A reflexão sobre esses pontos é essencial para um eleitorado mais crítico e engajado, capaz de discernir entre a figura mítica e o líder político em sua totalidade. A reflexão sobre esses pontos é essencial para um eleitorado mais crítico e engajado, capaz de discernir entre a figura mítica e o líder político em sua totalidade. Agora, mudando o foco para o cenário cultural e sua interseção com a política, vamos explorar um fenômeno que gerou bastante discussão: a visão ideológica por trás do filme O Agente Secreto e o posicionamento de Wagner Moura. O filme O Agente Secreto não passou despercebido, especialmente pela carga ideológica que muitos identificaram em sua narrativa e pela percepção de que Wagner Moura, uma figura reconhecida por seus trabalhos no cinema e na televisão, estaria defendendo posições associadas ao bolsonarismo, o que para muitos soou como um paradoxo, considerando seu histórico de ativismo e as pautas progressistas que ele frequentemente abraça. Por um lado, há quem defenda que a arte deve ser livre para explorar qualquer perspectiva,
e que a escolha de um artista em abordar temas ou defender figuras políticas específicas não deve ser automaticamente rotulada ou censurada. A liberdade de expressão artística é um pilar fundamental, e nessa ótica, Moura estaria exercendo seu direito de criar e expressar-se, independentemente das expectativas ideológicas do público ou da crítica. Por outro lado, a recepção ao filme e a análise do posicionamento de Moura levantaram questionamentos sobre a responsabilidade social do artista. Para muitos, a defesa implícita ou explícita de figuras como Bolsonaro, especialmente vinda de um artista com a projeção de Wagner Moura, representa uma guinada ideológica preocupante, ou, no mínimo, um alinhamento com pautas que entram em choque com os valores democráticos e sociais que ele próprio já defendeu. A crítica não se limita à liberdade artística, mas à percepção de que o filme poderia estar sendo usado como uma ferramenta de propaganda política, promovendo uma agenda específica sob o disfarce de entretenimento. É crucial entender como o filme tenta passar uma visão ideológica. A arte, em sua essência, é subjetiva e pode ser interpretada de diversas formas. No entanto, quando um trabalho cinematográfico aborda temas políticos de maneira tão direta, é inevitável que seja analisado sob essa lente. O uso de enquadramentos, a construção de personagens, a seleção de eventos e o tom geral da narrativa podem sutilmente, ou nem tão sutilmente, guiar a percepção do espectador para uma determinada conclusão política. No caso de O Agente Secreto, a discussão girou em torno de como a história foi contada para favorecer uma certa perspectiva sobre o cenário político brasileiro, e como isso se alinha ou se desalinha com a visão de mundo de Wagner Moura. Esta discussão nos leva a um ponto mais amplo sobre a política de entretenimento. Como artistas e figuras públicas utilizam o cinema e outras formas de mídia para influenciar a política. Não é novidade que a arte e a política caminham juntas e que obras culturais podem ser poderosas ferramentas de conscientização, crítica ou mesmo propaganda. No entanto, a complexidade surge quando artistas que historicamente se alinharam a movimentos de esquerda, de repente, parecem defender, ou ao menos abrir espaço para narrativas associadas a figuras de direita. Isso gera um desconforto e um questionamento sobre a coerência ideológica e sobre até que ponto o artista está usando sua plataforma para uma genuína exploração de ideias ou para promover uma agenda política específica. A linha entre arte e propaganda torna-se tênue e a percepção pública oscila entre a admiração pela liberdade criativa e a preocupação com a possível manipulação de massas. A linha entre arte e propaganda torna-se tênue e a percepção pública oscila entre a admiração pela liberdade criativa e a preocupação com a possível manipulação de massas. Este é um debate complexo, onde a integridade artística e a responsabilidade social do criador se entrelaçam com as expectativas do público e a dinâmica polarizada do espectro político. A discussão sobre O Agente Secreto e o papel de Wagner Moura é um sintoma dessa tensão contemporânea, onde a cultura se torna um campo de batalha ideológico. Deixando o universo cinematográfico e suas complexas intersecções com a política, voltamos a um tema que afeta diretamente o cotidiano de milhões de brasileiros: a inflação fora de controle. Aumentos persistentes nos preços de bens e serviços essenciais têm sido uma marca registrada do cenário econômico atual, gerando insegurança e corroendo o poder de compra das famílias. Abordaremos agora a escalada inflacionária no Brasil, como o governo de Lula tem lidado com a economia e, em contraponto, a ideia de como o governo Bolsonaro teria reagido ou mesmo prevenido a atual situação. A inflação, um fenômeno econômico que se manifesta no aumento generalizado e contínuo dos preços, tem raízes multifacetadas, que vão desde fatores internos, como a política fiscal e monetária,
até choques externos, como a volatilidade dos preços de commodities e as interrupções nas cadeias de suprimentos globais. Para entender a complexidade do momento, é útil fazer uma análise econômica comparativa entre a política de Bolsonaro e a atual administração. Durante o governo Bolsonaro, observou-se uma política econômica mais focada na austeridade fiscal e na redução da intervenção estatal. Reformas como a da Previdência foram implementadas com o objetivo de equilibrar as contas públicas e, teoricamente, criar um ambiente mais favorável ao investimento e à estabilidade de preços. Havia uma ênfase na liberalização econômica, buscando atrair capital estrangeiro e desburocratizar o ambiente de negócios. A defesa da independência do Banco Central, formalizada durante seu mandato, era vista por muitos como um pilar essencial para o controle da inflação, permitindo que a autoridade monetária atuasse sem pressões políticas diretas. Por outro lado, os críticos da gestão Bolsonaro apontavam que, apesar das reformas, a inflação já dava sinais de aquecimento em seu segundo biênio, impulsionada, em parte, por choques externos e pela política de preços de combustíveis. Contudo, defensores argumentam que, se Bolsonaro estivesse no poder, a abordagem seria diferente. Acredita-se que haveria uma continuidade na política de controle de gastos públicos e uma menor propensão a intervenções diretas na economia, o que, para alguns economistas, seria mais eficaz para conter a alta dos preços. A gestão de Bolsonaro teria, segundo essa perspectiva, mantido um foco mais rigoroso na disciplina fiscal e evitado medidas que pudessem gerar pressões inflacionárias adicionais, como o aumento de gastos públicos sem a devida contrapartida de receitas. A atual administração, sob a liderança de Lula, tem adotado uma abordagem diferente, com maior ênfase em programas sociais e investimentos públicos, o que, embora busque estimular a economia e reduzir desigualdades, pode, por outro lado, gerar preocupações quanto ao equilíbrio fiscal e ao potencial inflacionário. A discussão central reside em qual modelo econômico é mais adequado para o Brasil neste momento. A visão crítica sobre a política econômica atual aponta que a falta de uma política fiscal mais sólida e a priorização de gastos públicos em detrimento da contenção inflacionária podem prejudicar a população a longo prazo, especialmente a classe média e as camadas mais pobres, que são as mais afetadas pela perda do poder de compra. A inflação não é apenas um número, mas se traduz em desafios diários para as famílias que veem seu salário valer menos a cada mês, dificultando o acesso a alimentos, moradia e outros bens essenciais. Essa é uma das grandes tensões do atual debate político e econômico no Brasil. A balança entre o crescimento econômico e a estabilidade de preços, e como as diferentes abordagens dos governos impactam diretamente a vida dos cidadãos. A transição para o próximo tópico nos leva a um terreno igualmente controverso e fervoroso: as manifestações em defesa de Bolsonaro. Para muitos, esses eventos representam a voz de uma parcela significativa da população que se sente desconsiderada ou mal representada pela narrativa política dominante. A questão que se coloca é: qual é o estado atual dessas manifestações? Elas ainda possuem o vigor e a capacidade de mobilização que demonstraram em momentos anteriores, ou são apenas ecos de um passado recente? Para analisar isso, é fundamental explorar o impacto dessas manifestações na política atual. Por um lado, os defensores argumentam que esses atos são uma demonstração legítima de apoio popular e uma forma de protesto contra o que consideram ser uma eleição injusta ou um governo que não os representa. As ruas se tornam um palco para expressar descontentamento com as políticas governamentais, com as decisões do judiciário e com a própria mídia. O simbolismo de milhões de pessoas vestindo verde e amarelo, entoando palavras de ordem e carregando bandeiras, é um recado claro de que há uma oposição ativa e organizada.
essa massa crítica, para os bolsonaristas, é a prova de que o ex-presidente ainda possui uma base de apoio substancial e que sua influência política está longe de diminuir. A capacidade de convocar e mobilizar pessoas para as ruas é vista como um diferencial que poucos líderes políticos no Brasil conseguem replicar, e isso, por si só, confere um peso político considerável. Por outro lado, críticos e analistas políticos apresentam uma visão mais cética. Argumentam que, embora as manifestações ainda ocorram, elas não atingem mais a mesma magnitude e frequência dos anos anteriores. Observa-se uma diminuição no número de participantes e uma certa fragmentação nos movimentos. A narrativa de que são eventos espontâneos e apartidários é frequentemente questionada, com muitos apontando para a organização e o financiamento por grupos específicos. Além disso, há quem sugira que, com Bolsonaro fora da presidência, a capacidade de mobilização diminui naturalmente, uma vez que o foco da oposição se desloca para outras estratégias políticas, como a atuação parlamentar e a construção de alianças para as próximas eleições. A eficácia dessas manifestações também é posta em xeque. Elas realmente mudam o curso da política, ou servem mais como um desabafo para a base eleitoral? O papel dessas manifestações, como uma forma de resistência à narrativa oficial, é um ponto crucial. Em um cenário onde grande parte da mídia e das instituições parece se alinhar contra certas posições, as ruas se tornam um espaço para a defesa de ideias e valores que, de outra forma, poderiam ser silenciados. Para muitos, é uma forma de combater o que veem como manipulação da informação e de expressar uma insatisfação profunda com o status quo. A internet e as redes sociais desempenham um papel vital na organização e divulgação desses eventos, permitindo que a mensagem alcance um público amplo e mobilize apoiadores. Contudo, é preciso considerar a crítica final sobre o poder dessas manifestações na construção de uma oposição sólida. Embora demonstrem a existência de uma base fiel, a dispersão geográfica e a heterogeneidade dos participantes podem dificultar a tradução desse apoio em ganhos políticos concretos a longo prazo. O potencial para influenciar as próximas eleições é inegável, especialmente se a oposição conseguir capitalizar o descontentamento atual com o governo e canalizar essa energia para as urnas. No entanto, a mera presença nas ruas, sem uma estratégia política bem definida e articulada, pode não ser suficiente para reverter o cenário político. A força de um movimento não se mede apenas pela quantidade de pessoas, mas pela sua capacidade de se adaptar, de propor soluções e de dialogar com diferentes setores da sociedade. A questão permanece. Essas manifestações são um sinal de vitalidade democrática e de uma oposição resiliente, ou um sintoma de polarização que ainda busca um caminho claro para o futuro político do Brasil? A resposta a essa pergunta é complexa e multifacetada, refletindo as divisões e as esperanças de uma nação em constante ebulição política. Tendo percorrido os diversos pontos de tensão e debate na política brasileira ao longo da semana, é fundamental recapitular os temas que dominaram as discussões e as manchetes. Desde a controvérsia em torno da mídia pública e as nomeações questionáveis do governo Lula, passando pelas revelações históricas sobre o mesmo presidente que ele talvez preferisse manter em segredo, até a análise do filme O Agente Secreto e a inesperada guinada ideológica de Wagner Moura, cada tópico nos ofereceu uma janela para as complexidades e contradições do cenário atual. Não podemos esquecer a abordagem da inflação fora de controle e a especulação sobre como uma gestão anterior teria lidado com a crise econômica e, por fim, a persistência e a evolução das manifestações em defesa de Bolsonaro, que continuam a ser um termômetro da insatisfação popular e da polarização. Cada um desses pontos, à sua maneira, revela as fissuras e os desafios que o Brasil enfrenta.
A questão da mídia pública, por exemplo, levanta o eterno debate sobre o controle da narrativa e a liberdade de imprensa, com implicações diretas para a formação da opinião pública e a saúde democrática. Por um lado, a defesa de uma mídia estatal com propósito de serviço público é legítima. Por outro, a instrumentalização política desses veículos é uma ameaça constante. As revelações sobre o passado de Lula nos lembram que a história é um campo de batalha, onde diferentes versões competem pela hegemonia, e que a construção de uma imagem pública é um esforço contínuo de seleção e omissão. A trajetória de Wagner Moura, por sua vez, sublinha como a arte e o entretenimento se entrelaçam com a política, servindo como palcos para a expressão de ideologias e, por vezes, como ferramentas de propaganda. A economia, com a inflação galopante, permanece como o pano de fundo mais urgente para a vida cotidiana dos brasileiros. As comparações entre governos passados e o atual não são meros exercícios acadêmicos. Elas refletem a busca por soluções e a ansiedade da população diante da perda do poder de compra. A maneira como as políticas econômicas são formuladas e implementadas define não apenas o bem-estar material, mas também o humor social e a estabilidade política. E as manifestações, que analisamos em detalhes, são a expressão mais visível dessa dinâmica, um grito das ruas que, independentemente de sua eficácia imediata, não pode ser ignorado. Elas são um lembrete de que a política não se restringe aos gabinetes e parlamentos, mas pulsa nas cidades e nas redes, moldando o discurso e desafiando o poder estabelecido. Diante de tudo isso, convido você a deixar sua opinião nos comentários. Qual desses temas mais te impactou? Você concorda com as análises apresentadas ou tem uma perspectiva diferente? O que você percebe como a maior ameaça ou a maior esperança para o futuro político do Brasil? A riqueza do debate reside na multiplicidade de vozes e na disposição para confrontar ideias. Em um cenário político tão dinâmico e, por vezes, imprevisível, as movimentações de ambos os lados do espectro político, a esquerda em sua busca por consolidação e a direita em sua tentativa de reorganização e resistência, estão moldando, a cada dia, o futuro do Brasil. As decisões tomadas hoje, as alianças formadas, as narrativas construídas e as vozes silenciadas ou amplificadas terão reverberações profundas nos anos vindouros. A polarização, embora exaustiva, também é um motor de engajamento, forçando a sociedade a confrontar questões fundamentais sobre sua identidade e seu destino. E agora, qual será o próximo escândalo político? O que você acha que acontecerá na próxima semana? A política brasileira raramente decepciona em sua capacidade de gerar novas controvérsias e desafios, e estaremos aqui para analisá-los.